aí, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje, Zack Miller é um criminoso que cumpre pena por roubar um banco. Ele frequenta aulas acadêmicas na prisão, onde os presidiários recebem diferentes níveis de escolaridade. Ao avaliar o conhecimento de Zack, a professora descobre que ele é mais burro do que um aluno do ensino médio. Ela acha que ele deveria ser afastado da sociedade por causa da sua falta geral de conhecimento. Mas, contra sua vontade, Zack será liberado naquele dia. Ele sai da prisão com um telefone ruim e alguns centavos para começar sua nova vida. Mas ele não está nem um pouco preocupado. Acontece que ele roubou 1 milhão de euros pouco antes de ir para a prisão. Sua amiga Zeynep o leva ao local onde enterrou o dinheiro e lhe dá as coordenadas do local exato. Para a surpresa de Zack, um ginásio escolar foi construído em cima de onde ele havia enterrado seu dinheiro. Ele está angustiado, mas determinado a recuperar cada centavo. Na cena seguinte, um gangster bate a cabeça de Zack numa mesa, pedindo a devolução do empréstimo no valor de 2.000 euros feita por ele a Zack antes da prisão. Zack promete receber o dinheiro de volta em algumas semanas e, por sua vez, pede por uma hospedagem. O gangster é dono de um clube de strip e permite que ele fique em uma das salas de exibição. Naquela noite, Zack decide conseguir um emprego como zelador na escola. Dessa forma, ele poderá ter acesso ao ginásio e construir um túnel com seu salário. No dia seguinte, ele vai à escola para uma entrevista e encontra uma professora chamada Lizzie. Ela tem uma personalidade alegre, uma característica que seus alunos amam ou odeiam. Zack vai até a sala da diretoria e vê um monte de gente esperando para uma entrevista de emprego. Embora estejam excessivamente vestidos para a vaga de zelador, Zack não dá muita importância a isso. Para se livrar da concorrência, ele aciona o alarme de incêndio, fazendo todos fugirem. Quando a diretora sai, ele diz a ela que um aluno quebrou o alarme acidentalmente. Zack logo descobre que a diretora pensa que ele está ali para se candidatar a uma vaga de professor substituto. Ele tenta explicar o contrário, mas ela não lhe dá chance. Quando Zack descobre que os professores ganham uma chave reserva do ginásio e um salário de 2.000 euros, não pode deixar passar essa oportunidade. Agora, o único problema seriam as qualificações acadêmicas que ele precisa entregar no dia seguinte. Fora da escola, Lizzie tenta impedir um aluno que fume. Zack a ajuda e pede um favor. Ele finge estar interessado em compartilhar o plano de estudos, mas na verdade quer roubar a certificação acadêmica dela para usá-la como sua. Mais tarde naquele dia, eles se encontram na casa dela e compartilham uma conversa estranha. Quando ela está distraída, Zack droga sua xícara de chá e a faz desmaiar. Aproveitando, ele vasculha a casa inteira em busca do certificado acadêmico dela e tenta imprimi-lo com muita pressa, mas a impressora não funciona. Em vez disso, Zack transfere o arquivo para um pendrive. A amiga de Lizzie, Carol, chega em casa e está prestes a pegá-lo em flagrante. Zack faz parecer que ele e Lizzie estão na cama juntos e encobre seu plano. Na manhã seguinte, eles se encontram na escola, mas Zack ignora o que aconteceu na noite anterior. Lizzie se incomoda porque, para ela, eles chegaram perto demais do que deveriam. Zack entra na sala dos professores pouco antes de uma professora ser levada ao hospital. Ela tem sido muito incomodada pelos alunos de sua turma, mas agora, em seu lugar, Lizzie é designada para a turma 10B. Os alunos da turma são conhecidos como os demônios disfarçados. Eles pregam peças aparentemente inofensivas nos professores e tornam sua vida um inferno. Fica visível que Lizzie não está muito entusiasmada com a tarefa. Em sua primeira aula, Zack ordena que os alunos tragam todos os dias uma gravação de seu filme favorito para assistirem em sua aula. Quem escolher o melhor filme terá notas melhores. Zack parece gostar de ensinar, mas o mesmo não pode ser dito de Lizzie. Os alunos riem de cada palavra que ela diz e não cooperam. Quando ela pega o giz, uma substância viscosa gruda em seus dedos. Então, enquanto ela tenta lavar, a torneira quebra. Ela percebe que os alunos armaram a pegadinha e se enxuga com uma toalha, apenas para descobrir que ela foi sufocada com uma substância preta. Humilhada, ela tenta sair, mas a maçaneta da porta está coberta com cocô de cachorro. Esta foi uma demonstração do poder de humilhação daqueles alunos monstruosos e bizarros. Depois de ser totalmente derrotada pelos estudantes, ela pede à diretora que a deixe dividir a responsabilidade com outra pessoa. Porém, a diretora pede que ela saia se não aguenta a pressão de ser professora. Naquela noite, Zack vai ao ginásio da escola para começar a procurar o dinheiro. Enquanto isso, na casa de Lizzie, sua amiga Carol conserta a impressora, que imprime os resultados acadêmicos de Lizzie.
Ao consultar os detalhes da impressão, descobrem que ela foi feita quando Zack estava em casa e quando Lizzie estava desmaiada. Lizzie suspeita que ele usou seu diploma para conseguir um emprego. Ela dirige até a escola e verifica os arquivos dele na sala do diretor. Depois de combinar os resultados, ela percebe que sua suspeita foi confirmada. Minutos depois, ela esbarra em Zack e o critica por usar seu diploma. Ele pede que ela diga o preço. Mas Lizzie não quer dinheiro. Tudo o que ela quer é se livrar do seu dever como professora daquela turma demoníaca. No dia seguinte, eles solicitam que troquem de funções. Zack entra na sala de aula e se depara com uma genitália masculina desenhada no quadro. Ele tenta pegar algo no armário, mas acidentalmente coloca as mãos em ratoeiras. Enquanto ele recua, uma substância negra e viscosa cai sobre ele e os alunos caem na gargalhada. Mesmo assim, ele tenta continuar a aula, mas fica preso à cadeira no processo. No dia seguinte, Zack chega preparado com uma arma de paintball. Alguns alunos estão do lado de fora matando aula e se recusando a comparecer, após terem sido chamados. Ele dispara nos alunos com a arma e reúne todos em sala de aula. Ele só quer que eles fiquem quietos durante a instrução e não se importa se estudam ou não. Quando Lizzie chega para pedir giz, ela vê uma aluna chorando. Ela conta a Zack sobre isso e ele pede à aluna que chore em silêncio. Lizzie percebe que ele não está ensinando nada a eles e está sendo pago apenas para ficar sentado ali. Naquela noite, Zack é expulso do clube de strip por dificuldades na hospedagem. Sem ter para onde ir, ele acaba parando na casa de Lizzie. Ela e Quero o confundem com um intruso, o que não deixava de ser, e o espancam antes de perceberem quem ele realmente era. Ele passa a noite em casa com Lizzie, sua irmã mais nova Laura e Quero. Na manhã seguinte, Zack implora a Lizzie que o deixe ficar na casa delas por pelo menos 2 semanas. Inicialmente, ela não quer uma fraude como ele por perto, então ela tem uma ideia. Ela concorda em deixá-lo ficar, mas apenas se ele realmente ensinar a turma 10B e não enrolar durante o tempo de aula. Desesperado por um lugar, Zack aceita a oferta. Para ajudá-lo a ensinar, ela lhe dá o material de leitura e o plano de estudos. Quero também o aconselha a controlar os líderes da turma, Daniel e Chantel. Se os líderes o respeitarem, os outros o seguirão automaticamente. Zack lê os detalhes sobre os líderes e descobre que são delinquentes barra pesada. Mais tarde, naquele dia, Liz e Zack vão ao clube de strip para jantar. Lizzie conta que Daniel, da classe B, quer ser traficante no futuro, principal motivo pelo qual ele não tem interesse em estudar. Com essas informações, Zack poderá ajudar os alunos, mesmo que não tenha o menor interesse em fazê-lo. Naquela noite, enquanto vasculhava a academia, ele encontrou uma cápsula do tempo enterrada há vários anos. Ao verificar, ele descobre a foto de Lizzie e um bilhete dentro. Ele ri do bilhete dela, onde ela gostaria de não ser tão gorda. Eventualmente, ele adormece em sua mesa. Pela manhã, os alunos aproveitam sua inconsciência e fazem uma reforma nele. Lizzie o ajuda no banheiro porque ele estava passando mal. O cuidado que ela demonstra por ele é diferente de tudo que Zack já havia experimentado. Ele lentamente começa a se apaixonar por ela. No dia seguinte, Zack faz um tour educativo pela turma 10B na casa de um traficante. Daniel testemunha como é a vida de um verdadeiro criminoso e decide seguir uma carreira diferente. Zack aconselha os alunos a ingressarem na aula de teatro de Lizzie, se não quiserem acabar como traficante. Eles obedecem e fazem um teste para uma peça de Romeu e Julieta. Daniel faz testes para o papel de Romeu e se sai muito bem. No entanto, Zack acha o drama muito chato. Ele e os alunos reescrevem coletivamente a peça e fazem uma versão moderna e divertida. Mas algumas semanas se passam de maneira semelhante. Zack continua cavando túnel no ginásio. Ele e Lizzie se dão bem e os alunos começam a estudar em vez de criarem problemas o tempo todo. Um dia, as notas do professor dadas pelos alunos são divulgadas na internet. Lizzie fica decepcionada porque não foi selecionada em nenhuma categoria. Para a maioria dos professores, é apenas um jogo bobo, mas como Lizzie quer que seus alunos gostem dela, ela se sente extremamente deprimida. Para fazê-la se sentir melhor, Zack leva ela e os alunos a uma estação onde vandalizam um trem. Os alunos veem pela primeira vez o lado divertido de Lizzie e passam a respeitá-la, porque ela também gosta de crime. Eles têm que fugir depois de quase serem pegos pela polícia, mas Lizzie aproveita a noite mesmo assim. No dia seguinte, os alunos a cumprimentam no corredor e educadamente concordam em fazer tudo o que ela mandar. Em seguida, eles fazem uma excursão a uma fazenda para realizar um projeto. Os estudantes estão brincando quando acidentalmente acertam nela um hormônio sexual que a deixa chapada. No final do dia, Zack tem que carregá-la para casa e acalmar seus hormônios.
Sua irmã mais nova, Laura, está preocupada porque o pessoal do serviço infantil chegará a qualquer minuto. Se vissem Lizzie nessas condições, poderiam reconsiderar deixar Laura morar com ela. Quando Lizzie acorda um pouco depois, ela vê Zack e Laura conversando com o pessoal do serviço infantil. Zack finge ser seu namorado carinhoso e a beija, pintando um clima romântico. Depois que o oficial sai, Lizzie pergunta o que ele quer em troca do favor. Para sua surpresa, ele responde que fez isso por Laura. Naquela noite, Zack finalmente encontra o dinheiro que procurava. Ele passa por uma montanha-russa de emoções e começa a chorar de felicidade. Ele então vai ao clube de strip e paga por suas dívidas. Quando questionado sobre onde ele queria ir agora, Zack afirma que começou a gostar de sua nova vida. No dia da peça moderna de Romeu e Julieta, todos estão nervosos, mas no final das contas, a jogada faz sucesso e fica com o segundo lugar na competição. Os alunos estão muito felizes porque esta é a primeira coisa que fizeram como um grupo que teve sucesso. No dia seguinte, na aula de ginástica, um aluno dá um salto em altura e acidentalmente revela o túnel sob o ginásio. Enquanto Lizzie desce para verificar, ela ouve Zack do outro lado conversando com alguém ao telefone. Ele revela tudo sobre suas verdadeiras intenções ao vir para a escola. Lizzie se sente traída e usada por ele. Ela também fica sabendo de seu passado como criminoso e ameaça chamar a polícia se ele não deixar o trabalho e a casa dela imediatamente. Sem ter como convencê-la do contrário, Zack concorda em ir embora. No dia seguinte, é a grande prova para a qual os alunos se prepararam há muito tempo. Antes de começar, eles trazem fotos diferentes e ficam olhando para elas. Ao serem questionados, eles revelam que Zack os aconselhou a trazer uma foto do que mais amam para mantê-los motivados. Um aluno informa a Lizzie que a foto motivacional de Zack está em sua gaveta. Curiosa, ela verifica e encontra uma foto sua, que ele encontrou na cápsula do tempo. Só então, Zeynep chega com uma carta que Zack deixou para Lizzie. A carta diz que ele lamenta por ter quebrado a confiança dela. Ele também explica que decidiu começar uma nova vida como professor, mesmo depois de conseguir o dinheiro. Mas Zeynep também acredita que Zack está a caminho de roubar um banco com uma má influência. Se Lizzie não o impedir, ele poderá entrar novamente no mundo do crime. Lizzie imediatamente tenta ligar para ele, mas a ligação vai direto para o correio de voz. Ela tem a ideia de usar um projeto de ciências para se comunicar com ele. Com a ajuda dos alunos, o plano funciona, mas o parceiro de crime de Zack quebra o projeto. Por fim, Zack percebe que quer continuar vivendo sua vida como professor e desiste do plano. Em seguida, ele vai para casa com um presente para Lizzie e a convida para ser sua acompanhante no baile. Ela abre a caixa e encontra um lindo vestido dentro. Eles se encontram no final da escada e se beijam. Na escola, a diretora chora ao verificar as provas da 10B. O progresso que demonstraram é exemplar e todo o crédito vai para Zack. Ela quer que ele continue como professor permanente, mas Zack confessa tudo e diz que não está qualificado. A diretora pareceu não se importar. Ela consegue um diploma do ensino médio para ele, permitindo que o novo professor ficasse. O filme termina com um casal se juntando a todos no baile e se divertindo. Então, pessoal, se curtiram o vídeo de hoje, verifique sua inscrição no canal e deixe seu like para continuar recebendo o nosso conteúdo. Até a próxima!